Este é o canal Via de Oração, sejam bem-vindos. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Eles são os verdadeiros discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. As vidas desses homens e mulheres são a doutrina e os ensinamentos da Santa Igreja. 6 de janeiro, São Carlos de Sesi. Era um religioso, professor italiano da Ordem dos Frades Menores. Ele se tornou religioso apesar da oposição de seus pais, que queriam que ele se tornasse padre, e ele levou uma vida austera, realizando tarefas servis como ser porteiro e jardineiro. Ele também foi um escritor notável. Ele também era muito estimado em toda a região do Lácio, com famílias nobres como os Colonna e Orsini, o elogiando e buscando o seu conselho, assim como papas como Inocêncio X e Clemente IX. Carlos nasceu em 22 de outubro de 1613 em Sesi, na Itália, pertencente a uma família de origem simples. Os pais trabalhavam no campo, mas desejavam que ele estudasse para que pudesse levar uma vida melhor e abraçasse o seu sacerdócio. Com muitos sacrifícios, conseguiram matriculá-lo numa escola em Sesi. Tendo poucos avanços nos estudos, Carlos deixou os livros para juntar-se aos irmãos e aplicar-se no amanho da terra. Sua avó materna, Valenza, incutiu práticas devotas e outros valores religiosos em sua infância. Ele trabalhava na fazenda como pastor para ajudar seus pais com a exaustiva carga de trabalho e gostava de arar no campo porque gostava de bois. Ele fez uma promessa particular de permanecer casto em 1630 e em 1633 adoeceu a ponto de quase morrer, jurando entrar para a Ordem dos Frades Menores se quisesse ser curado de sua doença. Seus pais incentivaram seu chamado para se tornar padre, mas era um aluno pobre e não sabia ler nem escrever muito, então não havia esperanças de que ele se destacasse nos estudos avançados. Ele sentiu o desejo de servir em missões na Índia e mais tarde inspirou-se na vida de Pascoal Bailão e Salvador da Horta, ambos religiosos professos. Marchione foi admitido na Ordem do Convento de São Francesco em 1635, em Nazano. Ele recebeu o hábito da Ordem em 18 de maio de 1635. Mais tarde, ele contou que o fazia pelo desejo de viver uma vida pobre e de pedir esmolas, pelo amor de Cristo. Ele novamente colocou seu coração nas missões, mas a saúde precária interrompeu esse sonho. Ele viveu a vida de um religioso e nunca pediu ordenação ao sacerdócio, apesar dos protestos de seus pais para fazê-lo. Emitiu a profissão solene na ordem em 19 de maio de 1636, nas mãos do padre Ângelo Maria, e seu nome religioso era Cosmas, no início, mas a insistência de sua mãe fez com que fosse alterado para Carlo. Ele trabalhou em uma série de empregos em vários conventos. Ele cozinhou e serviu como carregador e também trabalhou como sacristão e jardineiro. Ele também saiu às ruas como um mendigo. Ele não foi qualificado em todos eles, pois se tornou conhecido por colocar fogo na cozinha de uma casa. Em 1640 a 1642, trabalhou no convento de São João Batista, em São Francisco, no Castelo do Gandolfo. Em outubro de 1648, ele assistiu à missa na igreja de São Giuseppe, e um feixe de luz emanou de uma hóstia elevada que perfurou seu lado e deixou uma ferida aberta visível em seu lado. A principal causa de Carlo entregar-se ao caminho do Senhor foi após adoecer. Com grande interesse, leu sobre a vida dos mártires da igreja. O jovem passou a receber constantemente os sacramentos da penitência e da Eucaristia. Aos 22 anos já fazia parte dos franciscanos. Entrou para a Ordem dos Frades Menores, tomando o nome de Frade Carlo. Passou por vários conventos no Lácio, trabalhando como cozinheiro, sacristão e porteiro. Morreu no dia 6 de janeiro de 1670. A comissão médica reconheceu que o estigma em seu peito tratava-se de algo sobrenatural. O milagre no peito de São Carlo foi uma das causas necessárias para sua beatificação. Em 1772, o Papa Clemente XIV sancionou a natureza heróica de suas virtudes. Em 1882, foi beatificado por Leão XIII e em 12 de outubro de 1959, João XXIII o canonizou.
Seu corpo é conservado incorrupto na igreja do convento onde faleceu. Hoje também fazemos memória a Santa Rafaela Maria. Juntamente com sua irmã de sangue, fundou a Congregação das Escravas do Sagrado Coração de Jesus, dedicadas à adoração ao Santíssimo Sacramento e ao cuidado das crianças. Santa Rafaela ocupou o cargo de Madre Superiora e sua irmã cofundadora da Ecônoma Geral. O corpo milagrosamente incorrupto de Santa Rafaela, como foi encontrado na exumação feita 20 anos após sua morte, estava ainda flexível, como se apenas dormisse. Rafaela Maria nasceu no dia 1º de março de 1850 na cidade de Pedro Abade, pertencente à província de Córdoba, na Espanha. Filha de Delfonsos e Rafaela Aylon, foi a 10ª dos 13 filhos que seus pais tiveram. Seus pais, ricos que eram, lhe deram excelente educação humana e grande exemplo de vida cristã. Seu pai era presidente na Câmara de Pedro Abade. Quando sua região teve um surto de cólera, ele próprio dedicou-se a cuidar dos doentes, porém contraiu a doença e veio a falecer. Rafaela tinha então apenas 4 anos. Sua mãe passou a comandar a família, dedicando atenção especial a Rafaela e sua irmã Dolores, as únicas mulheres entre os irmãos. A educação Esmeralda fez Rafaela Dolores e seus irmãos crianças e jovens privilegiados na cultura e nas virtudes. E Rafaela desde cedo comportava-se pacífica, reflexiva, forte e meiga, dona de si, disposta a abrir mão de seus gostos para favorecer os outros. Ela poderia frequentar a alta sociedade de Córdoba e de Madrid. No entanto, preferiu consagrar-se inteiramente a Jesus Cristo através de um voto de castidade feito aos 15 anos. Era o dia da Anunciação de Maria, aquela que se proclamou a escrava do Senhor. Isso marcaria a vida de Rafaela para sempre, como vemos na congregação que ela viria a fundar alguns anos depois. Quando Rafaela completou 19 anos, sua mãe faleceu, marcando fortemente sua alma e seu caminho para Deus. A partir daí, ela passou a se dedicar completamente aos mais necessitados. Dolores, sua irmã, a acompanhava em todas essas ações de caridade e amor para com o próximo. Mais tarde, ela estaria junto com sua irmã na fundação da Congregação das Escravas do Sagrado Coração de Jesus. Em 14 de abril de 1877, Santa Rafaela e sua irmã fundam a primeira casa do Instituto das Escravas do Sagrado Coração de Jesus. A congregação dedicar-se-ia à adoração do Santíssimo Sacramento e à educação de crianças e jovens, especialmente as mais necessitadas. A obra foi aprovada pelo cardeal Moreno. 18 noviças iniciaram na casa. Dessas, todas permaneceram. No mundo marcado pela dor, pela guerra e por peste, a obra de Santa Rafaela levou o amor de Deus, a esperança, a fé e a caridade. Santa Rafaela foi o próprio exemplo de quem se fez escrava do amor. Ela adotou o nome religioso de Maria do Sagrado Coração de Jesus. No dia 29 de janeiro de 1887, o Papa Leão XIII deu a aprovação definitiva para o Instituto. As escravas começaram a se espalhar pela Espanha e Europa. A irmã Dolores, que adotou o nome de Maria del Pilar, ajudou como ecônoma geral até o ano de 1893. No mesmo ano de 1893, a irmã Maria del Pilar passou a externar sua visão, segundo a qual Santa Rafaela cometia erros na administração da economia da congregação, e passou a fazer campanha para que Rafaela fosse retirada do cargo de superiora. Por fim, as conselheiras do Instituto se convenceram e retiraram Madre Rafaela da direção, colocando Dolores como superiora geral. Esta ficou no cargo por 10 anos. Santa Rafaela viveu os 32 anos seguintes relegada a um canto, desprezada, porém dizia-se feliz por poder dedicar-se totalmente à oração, a dar bom exemplo no trato com todas e à humildade. Viveu sem cultivar amarguras no coração, sem fazer críticas, sem alimentar ressentimentos. Ao contrário, via em tudo isso a mão de Deus agindo em sua vida. Por causa das longas horas que Santa Rafaela passava ajoelhada diante de Jesus sacramentado, a verdadeira razão de sua vida, ela contraiu uma grave doença no joelho direito.
Tal enfermidade a foi debilitando, causando dores terríveis. Assim ela passou os últimos meses de sua vida, porém cheia de fé dizia: aceitai todas as coisas como se viessem nas mãos de Deus. Assim, em 6 de janeiro de 1925, Santa Rafaela entregou sua alma a Deus. Ela estava na casa de Roma. Logo após a morte de Santa Rafaela, as autoridades da igreja compreenderam o grande sofrimento pela qual ela tinha passado. Abriram então o processo para sua beatificação. Pouco depois, estando a Segunda Guerra Mundial quase em seu final, um bombardeio americano veio atingir drasticamente o cemitério onde tinha sido sepultada. O túmulo dela, porém, ficou preservado milagrosamente. Quando fizeram a exumação, encontraram o corpo de Santa Rafaela incorrupto e com toda a flexibilidade, como se ela estivesse dormindo. Ela foi beatificada em 1953 pelo Papa Pio XII e canonizada em 1977 pelo Papa Paulo VI. Que possamos pedir a intercessão desta santa. Amém. Frase da santa: deixar-me nas mãos de Deus e dizer sempre: cumpra-se a tua vontade em mim. Santa Rafaela Maria. Para conhecer um pouco sobre a vida dos santos, se inscreva no canal, curta e ative o sininho para receber as notificações. Os santos são obras-primas de Cristo e nos levam por suas preces a Deus. Oração do dia, pedindo a intercessão de São Carlo. Oremos. Deus, Pai e Senhor das criaturas, derramai sobre nós as suas bênçãos e dai-nos, pela intercessão de São Carlo, encontrá-lo nas coisas mais simples da vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. São Carlo de Sesi, rogai por nós. Oração do dia, pedindo a intercessão de Santa Rafaela. Oremos. Concedei-nos, Senhor, o dom de vos conhecer e amar sobre todas as coisas, a exemplo da vossa serva Santa Rafaela Maria, para que, servindo-vos com sinceridade de coração, possamos agradar-vos com a nossa fé e as nossas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santa Rafaela, rogai por nós.